ao certo colocar isso dentro de um contexto em que isso acontece. Mas eu não sei, de fato, o porquê que a volta de Jesus tem uma relevância tão ínfima para a igreja nos dias de hoje. A única conclusão que eu chego ao avaliar isso é que a igreja está demasiadamente apegada a essa vida. Parece que todos os nossos esforços e todas as nossas tendências se voltam para nos agarrarmos a todo custo a essa vida, ao seu regime, como que essa vida na terra acontece, aos governos desse mundo, quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A verdade é que, por alguma razão, o nosso coração foi tomado de uma sombra. Muitas teologias nasceram e vêm nascendo nesses últimos dias para nos apegar a essa vida, para nos iludir, mentindo para nós, dizendo que esse é o último estágio da vida humana, quando na verdade não é. O fato é que nós esquecemos de que a volta de Jesus faz parte da narrativa do Evangelho. A volta de Jesus não é um tema especial dentro dos diversos temas explorados pelo próprio Jesus, enquanto esteve conosco em carne ao longo de 3 anos expondo o Evangelho do Reino de Deus. Só para recuperar na sua memória essa importante informação, eu gostaria de reafirmar que a narrativa do Evangelho é fundamental para nós, porque é necessário que o Evangelho nos chegue aos ouvidos e aos ouvidos de nossos amigos, trazendo esperança para a salvação. Não há salvação fora da narrativa do Evangelho, que aponta Jesus como o único caminho e aponta para o Cordeiro de Deus como o agente suficiente dessa gloriosa salvação. Outro importante ponto é nós estabelecermos sempre quais são os pontos cardeais do Evangelho. Que sem esses pontos, sem a elaboração adequada nesses pontos, nós estamos perdidos. O primeiro ponto da narrativa do Evangelho é a encarnação do Verbo. Esse é o mais glorioso milagre que as páginas do Novo Testamento narram. É Deus se fazendo homem e descendo até nós, se fazendo um de nós. A seguir, nós vamos para o segundo ponto cardeal do Evangelho. É que o Filho de Deus vive e viveu a vida que deveríamos viver. Portanto, ele retrata no Evangelho a vida que nós todos deveríamos viver. Todo o trabalho do Evangelho é nos formatar à imagem de Jesus e aquele estilo de vida. O terceiro ponto cardeal do Evangelho é que ele morre a nossa morte em nosso lugar na cruz do Calvário. Aquele castigo deveria ser
de cada um de nós. Todos nós deveríamos provar da ira de Deus sobre a nossa vida em virtude do nosso pecado e do engano pelo qual nós acabamos por entrar e submeter a nossa vida. Em quarto lugar, ele ressuscita dentre os mortos e assegura aos seus discípulos que voltará. Esses 4 pontos cardeais são inegociáveis dentro do Evangelho. Você vai encontrar nos dias atuais dúvidas sendo levantadas quanto à existência do Jesus histórico, ou seja, vai levantar dúvidas quanto ao milagre da encarnação, ao seu nascimento virginal e toda a narrativa no entorno de Deus se fazendo gente. Você também vai entender que hoje, ao ouvirmos de uma forma geral a grande mídia falar sobre Jesus, especialmente na época da Páscoa ou do Natal, apontando para um amor sem justiça, de que Jesus é uma fonte de amor onde nele não habita justiça alguma e onde o ser humano no fim dos tempos não será julgado de seus atos. É outro engano e outra tentativa de nos separar do Evangelho. Você vai encontrar também quem advogue a tese de que a ideia da ressurreição foi uma falácia espalhada pelos discípulos de Jesus. Já se dizia, já naquela época, os fariseus espalhavam essa narrativa de que Jesus não havia ressurgido dentre os mortos. E aí Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, diz que se Jesus não ressurgiu dos mortos, vã é a nossa fé e não há diferença alguma entre cristianismo e budismo, ou taoísmo, ou hinduísmo, ou qualquer uma outra crença, porque o que nos identifica como cristãos é crermos que o Cristo que foi pregado na cruz não foi algemado pela morte, seu corpo não viu corrupção, o corpo de Jesus não entrou em estado de putrefação, pelo contrário, ele ressurgiu dos mortos. E na narrativa da caminhada de Jesus até a aldeia de Emaús, já ressuscitado, ele come e bebe com seus discípulos em Emaús. E é aí que os olhos deles são abertos para o fato de que Jesus estava diante dos seus olhos, vivo. Falamos sobre esse estado de vida de Jesus no meio da igreja hoje, esse estado de vida invisível. Mas de todos os assuntos que nós temos explorado ao longo desse mês, não há assunto mais negligenciado das Escrituras Sagradas quanto à sua volta. Talvez porque em algum momento os pregadores e o povo de Deus em geral encantaram-se demasiadamente com a vida terrena. A vida terrena não me encanta. Os governos humanos não me encantam. As propositivas do mundo da economia, ou do mundo da política, ou das múltiplas narrativas, não me encantam. Eu tenho o Evangelho. O Evangelho é a narrativa dos salvos. O Evangelho é a fonte da esperança dos santos. E crer em Jesus, como diz as Escrituras, é não deixar de fora nenhum detalhe da narrativa do Evangelho, nenhum detalhe daqueles 4 pontos cardeais
sua encarnação, sua vida, sua morte na cruz, sua ressurreição e seu retorno. A volta de Jesus é o lado triunfante do Evangelho. Nós que vivemos debaixo de tantas tensões, perseguições e lutas, precisamos olhar com expectativa triunfante para o fato de que a Bíblia Sagrada nos assegura que a história terá um fim. Pode não ser na nossa geração, mas a história terá um fim, e quando essa história tiver um fim, será estabelecido o grande tribunal de Cristo na sua volta para juízo de todos os homens, incluindo cada um de nós, que fez de Jesus a sua esperança, e que, portanto, será representado no grande tribunal com esse advogado que nunca perdeu uma causa. E nós descansaremos, pois, na esperança que tivemos no Messias, na fé que pusemos no seu sangue derramado e no seu triunfo sobre a morte, a nossa grande esperança. A volta de Jesus é o lado triunfante. A encarnação e a morte é o que chamamos da descrição da humilhação de Cristo, que foi reduzido à condição humana, assim como nós. A ressurreição de Jesus e o seu retorno é a expressão gloriosa do Evangelho, triunfante do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos muito mais do que vencedores. Não existe um termo que defina a nossa condição em Cristo. Campeões, vencedores, enfim, todos esses termos são ainda muito pequenos para descrever a condição de um ser humano que aguarda com ardente expectativa esse glorioso evento. A cultura não poupa e jamais poupará nenhum dos 5 pontos da narrativa do Evangelho que nós propusemos aos irmãos. Ela zomba, ela ri de cada uma delas. Ela duvida, ela lança dúvidas e se agarra com toda força ao fato de que Jesus Cristo é uma imaginação e que o cristianismo é uma elaboração da mente do estudioso Saulo de Tarso. Mas a verdade é que não. E nós precisamos encontrar coragem todos os dias, não somente para crermos nos temas que tocam a humilhação de Cristo, sua encarnação, vida e morte, como também os temas que tocam a gloriosa e triunfante imagem ou a face do Messias revelado na ressurreição e no seu retorno. Expor a volta de Jesus é um misto que eu quero abordar numa simples metáfora, a metáfora do calor, que pode endurecer mais o solo ressecado, como pode derreter blocos de gelo, verdadeiros icebergs flutuantes, pode tornar o incrédulo mais incrédulo e o crente mais crente. Ouvindo a volta de Jesus, você pode simplesmente dizer: isso é um conto de fadas retirado de algum livro de ficção. Como pode encontrar ali esperanças tão ardentes que o seu coração se derreta permanentemente na presença de Deus, mesmo cantando um simples hino: Jesus virá outra vez aqui. Nessa manhã nós vamos explorar
alguns textos altamente esclarecedores desse evento. Portanto, ajeite-se aí no banco, busque uma posição mais confortável possível, acenda todas as luzes de alerta, para você não perder nenhum detalhe do que a Bíblia Sagrada revela e fala sobre esse momento. É tudo que eu anseio, é tudo que eu desejo ver. Meus olhos já viram muito mal, muita injustiça. Quanto mais você se informa, maior é a angústia que cresce em seu coração por ver como criaturas humanas criadas à imagem e semelhança de Deus estão vivendo a vida. Oprimidas de um lado, por outro lado enganadas, movido pelo ludíbrio, pelo engano e pela opressão dos maiorais deste mundo. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos começar a investigar biblicamente esse assunto. Capítulo 3, segunda carta do apóstolo Pedro, não a primeira, a segunda. No capítulo 3, ele dedica uma boa parte dessa carta que foi escrita a cristãos que estavam sendo perseguidos e fugindo da perseguição romana, cristãos que não tinham endereço para a conta de luz chegar. Eu encontrei uma razão para agradecer pelas contas que chegam pelo correio. Ao invés de ficar chateado com o preço das tarifas, eu comecei a agradecer a Deus, porque eu tenho um endereço, eu tenho um lugar onde eu posso ser achado, eu não estou fugindo, eu não sou um refugiado por amor a Jesus, porque ainda na minha sociedade, na sociedade em que vivemos, ainda temos a liberdade, eu não sei até quando teremos, mas temos a liberdade de crer em Jesus. Essa liberdade andam querendo tirar de nós, todos os brasileiros, a liberdade de crermos e de esposarmos de modo vivo a nossa fé. O apóstolo Pedro, escrevendo na segunda carta, capítulo 3, versos de 1 a 13, diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Portanto, Pedro faz menção a toda a Escritura, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, quanto mais o tempo passa, não se adia a promessa da sua vinda, mas sim aumenta-se a longanimidade de Deus, esperando uma resposta de arrependimento dos homens e da sua criação. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Palavras do apóstolo Pedro. Eu gostaria de chamar você a atenção nesse texto para o fato que já na era apostólica a fé na volta de Jesus começou a ser questionada. E esta controvérsia despertou Pedro a escrever sobre o tema e enviar aos irmãos que estavam fugindo da perseguição romana. Também hoje, a volta de Jesus é objeto de escárnio e de incredulidade. Da parte da igreja virou um assunto lateral. Parece que o anseio pela eternidade desapareceu e parece que a nossa vida se resume ao comer, beber, vestir, pagar contas e tirar férias, quando na verdade a vida humana não é assim. Especialmente nós que cremos na gloriosa esperança do Messias, nós aguardamos pela volta de Jesus. Pedro reafirma o ensino de Jesus, reafirmando e repetindo que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, surpreendentemente. Não imagine que o dia do Senhor virá exatamente num domingo como hoje, em que vocês estão sendo lembrados da volta de Cristo. Não. Será num dia em que vocês, imaginariamente, na minha cabeça, terão quase esquecido do evento, não se preparando com a piedade e o santo procedimento devido, como a Bíblia Sagrada, Pedro fala aqui nas suas palavras, em sua carta, mas com uma atitude de displicência, como se a volta de Jesus fosse apenas um adereço da religião. E não é. Não é um adereço da religião. Jesus virá outra vez. Jesus voltará, e eu me uno ao testemunho dos santos profetas e apóstolos do passado, que lembraram ao povo de Deus, nesse caminho de peregrinação rumo às mansões celestiais, que nós aguardamos por um juízo e o estabelecimento pleno da justiça de Deus, quando na sua volta Ele fará novos céus e nova terra. O texto também usa expressões sinônimas para descrever esse dia do Senhor. E ele usa num espaço de 13 versículos
3 expressões sinônimas para descrever esse dia da volta de Jesus, que é chamado dia do Senhor, dia de Deus e dia do juízo. Estas expressões falam do mesmo evento que será implantado com a volta de Jesus. O tribunal de Cristo será montado exatamente no seu retorno. Os ímpios serão julgados para a condenação eterna e os salvos receberão o bem-vindo, aquela gloriosa frase que ele nos receberá no seu reino eterno: vinde, benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há também detalhes importantes que Pedro dá sobre esse dia, nesses 13 versículos. No verso 10, ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo. Haverá uma expressão audível na volta de Jesus, e os elementos se desfarão abrasados. Há uma expressão visível da volta de Jesus e um juízo sobre toda a criação quando ele refará novos céus e nova terra. A terra e as obras que nela existem serão atingidas, diz o texto bíblico em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 10. Portanto, terá uma expressão audível, terá uma expressão visível, e terra e céu que conhecemos passará num estrepitoso estrondo. Nós não sabemos como esse fogo arderá sobre tudo aquilo que nós conhecemos como realidade criacional, mas o fato é que o que a Bíblia diz é que haverá fogo consumindo tudo o que foi criado na volta de Jesus. Por isso, no Velho Testamento, o dia do Senhor é descrito como um dia terrível. É um dia terrível. Nós, servos de Deus, que temos a esperança, deveríamos agradecer a Deus dia e noite por essa tão grande obra de salvação feita em nosso coração. Passeando pelo Novo Testamento e reunindo informações sobre esse dia, chegamos em Atos capítulo 1, quando Lucas descreve a ascensão de Jesus. Há uma informação aqui muito importante para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção. Diz o texto: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, o que diz o texto? Virá do modo como o vistes subir nas nuvens. É o que diz o céu. Virá do modo, é o que diz o texto. Virá do modo como o vistes subir. Vai ser um dia glorioso para a igreja.
Mas vocês sabem, não sei se têm conhecimento dessa nova tecnologia de projetar imagens nas nuvens. Haverá uma tentativa fake de nos enganar projetando falsos deuses em nuvens. Será esse um drama que a igreja terá que viver? Eu não sei. O fato é que a ideia de uma volta invisível contraria a declaração bíblica que assevera que Cristo voltará da maneira como foi assunto aos céus. Portanto, será um evento visível. Diz o texto que todo olho verá, inclusive aqueles quantos o transpassaram, diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E qual a razão desse lamento? É porque todas as tribos da terra, diante da verdade inquestionável da volta de Jesus, lamentarão sobre o dia em que não creram, ou sobre o dia em que transformaram a fé numa narrativa qualquer, ou transformaram o evangelho em qualquer gênero de discurso, mas não é. Eu gostaria de convidá-los agora a gente ouvir o testemunho de Paulo. Ouvimos o testemunho de Pedro, vamos ouvir o testemunho de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a esperança do apóstolo Paulo, que tinha a fé, nutria a fé, que na sua geração Jesus pudesse voltar. Por isso ele se inclui na narrativa: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, agora aqui nós encontramos uma elaboração mais, digamos, definida sobre o grande estrondo que o apóstolo Pedro narra na sua epístola. Ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, que é o único momento em que o termo arrebatamento aparece no Novo Testamento. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nota final:
consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes. Deus não quer que toda a vida pós-túmulo e que a esperança triunfante do Evangelho, a sua volta e a nossa reunião com Ele, se torne um ponto incompreensível da parte da igreja. Não. Ele quer que esse ponto de doutrina fique claro, que nós não sejamos ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, que acreditam que a vida se resume apenas aos dias vividos na carne e sujeitas aos governos desse mundo que não têm a marca da justiça. Ouvimos por 2 domingos seguidos o nosso querido João expor sobre a justiça de Deus aqui, a partir do Velho Testamento. Jesus é o Rei de Justiça. Jesus é aquele que vai satisfazer a nossa fome, a nossa sede de justiça. É em Jesus que nós encontramos a nossa bem-aventurança. Tire os seus olhos e as suas esperanças dos governos deste mundo, de homens caídos, tanto quanto nós estamos caídos e provamos da nossa condição de pecadores, de filhos de Adão. Paulo quis desfazer toda a ignorância sobre o estado eterno da vida e a viva esperança na qual morreram suas fiéis testemunhas, as fiéis testemunhas de Jesus. Diz que nós que estivermos vivos na volta de Jesus, não precederemos os que dormem. Os que dormem serão reunidos nas nuvens, ressuscitarão, encontrar-se-ão, portanto, no grande tribunal de Cristo, acompanhado do seu supremo líder, do seu capitão das hostes, do Senhor dos exércitos, da fiel testemunha, daquele que guarda o testemunho eterno. E a grande pergunta que faremos é que onde estaremos nós nesse grande tribunal? Movidos da ardente expectativa ou adormecidos, encantados por esse mundo? Eu vejo jovens encantados com a sua carreira. A carreira é boa, é interessante você, obviamente, ter uma profissão e um jeito de viver a vida enquanto estiver aqui. Mas fique preocupado com outra carreira, que é a carreira da fé, que o apóstolo Paulo, ao fim da sua vida, apesar da sua formação simplesmente invejável, como um magistrado, como um conhecedor da lei mosaica, como um poliglota versado nos vernáculos mais importantes da época, falava o latim, falava o grego, falava o hebraico, o aramaico. As línguas do Velho Testamento não eram digamos assim, não era uma incógnita para o apóstolo Paulo. E, no entanto, ele considerou toda a sua formação como lixo. Lixo, refúgio. A palavra refúgio é aquilo que você joga fora no lixo. É aquilo que não presta mais para você e ele considera como refúgio para ganhar a Cristo. A sua carreira de fé, jovem, deve estar sempre à frente da sua carreira humana. Você não sabe, como eu não sei, quantos dias nos restam ainda viver na condição em que nós vivemos. O fato é que esses dias estão contados e escritos no livro de Deus. Antes de você nascer, você era um conglomerado celular e Deus já havia escrito os seus dias em seus livros.
É o que diz as Escrituras e é o que cremos como artigo de fé. Artigo que endossa a soberania de Deus e o conhecimento eterno do Altíssimo. Meus dias estão nas mãos do Senhor, apesar das minhas angústias, apesar de eu pedir em oração para que o Senhor me dê e abrevie os meus dias na terra, conquanto eu amo tanto a minha família, mas peço a Deus para que os meus olhos deixem de ver a maldade. Eu já não aguento mais ver a maldade. Lembram como os olhos de Ló se revoltavam ao ver a maldade de Sodoma? Pois os meus olhos também, ao contemplar essa Sodoma a céu aberto, que virou a vida na sociedade ocidental, com tantos apelos sexuais, com uma agenda sexual, tentando de alguma maneira, meus irmãos, nortear a vida de nossos filhos, sequestrando-os nas escolas. São dias difíceis que eu já não suporto mais. Depois de tantos e longos anos testemunhando a palavra de Deus, eu que encontrava nisso a minha própria razão de viver. Hoje, minha razão de viver, conforme o apóstolo Paulo diz, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo Jesus. Paulo se esforçou para desfazer a ignorância sobre o estado eterno da vida e essa viva esperança na qual as fiéis testemunhas de Cristo morrem com esse ardor no coração, o ardor para ver Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e aqui está a expressão detalhada do que o apóstolo Pedro chamou de um estrondo, de um barulho. Paulo identificou o barulho para nós. Ele diz que esse barulho será a audição da voz do arcanjo e a ressoada de uma trombeta chamada a trombeta de Deus. Diz que debaixo desse som, Jesus descerá dos céus e começará aquele glorioso e terrível dia, que será um dia para alguns de glória e para outros de pesar, de terrível pesar, onde o arrependimento não terá mais efeito, em que serão definitivamente confrontados pela imagem e pelo som. Nenhum outro som se iguala a esse. Você vai perceber, porque você nunca ouviu o som da ressoada e da voz do arcanjo, anunciando, como os atalaias anunciavam a entrada de uma autoridade nas cortes. As trombetas tocavam e o atalaia dizia: aqui está o rei de tal terra. Mas o que nós ouviremos da voz do arcanjo é o que diz a Bíblia: eis o noivo, eis o noivo. E Jesus aparecerá entre nuvens, descendo de sua glória. Pedro declarou haver um estrondo. Paulo definiu esse grande barulho como a ressoada de uma trombeta misturada à voz de um arcanjo. A volta de Jesus, portanto, será um fenômeno audiovisual. Nós veremos e ouviremos
Nossos olhos não repararão os homens à nossa volta, o terror de alguns e o estado de glória de outros. Porque essa expressão audiovisual tomará a nossa atenção. Nesse mesmo instante, o juízo eterno tomará lugar e o grande tribunal será formado. Por isso, Pedro vai dizer lá no texto que nós lemos, em 2 de Pedro, capítulo 3, que será o dia do juízo. Em Apocalipse, capítulo 20, versos de 11 a 15, eu quero chamar a sua atenção para esse dia. Há uma foto bíblica desse dia do juízo. Hoje existe uma tendência nas abordagens homiléticas nos seminários de que toda mensagem pregada deve ter uma aplicação prática. Na verdade, a única aplicação prática que eu tenho para lhes dizer é: preparem-se, porque o dia do juízo virá. Jesus voltará, surpreendentemente, nas nuvens, e ouviremos a ressoada da trombeta e a voz do arcanjo anunciando a sua volta. Capítulo 20, verso 11. Vamos prestar atenção na descrição dessa fotografia do dia do juízo. Vi um grande trono branco. E por que o trono é branco? Porque pela primeira vez na sua vida, como um ser que existe, você verá justiça. Pela primeira vez, você verá justiça. O trono é branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós não estamos, essa não é a narrativa do Jesus de Nazaré, nascido da Virgem, feito homem como nós. É alguém de cuja presença foge o céu e a terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Portanto, não haverá aqui um questionamento que poderá ser feito na defesa de um homem que nunca reconheceu Jesus. Todos os mortos estão de pé, esperando apenas a sentença. Isso não será um juízo como um tribunal humano, como você pode querer desenhar na sua cabeça. Seus argumentos não poderão ser mencionados, porque aquele que se assenta nesse trono branco, cujas nuvens são o estrado de seus pés, conhecerá cada um dos seus atos ou argumentos, cada uma das suas expressões. A Bíblia nos informa no Evangelho que alguns tentarão argumentar, e tentarão argumentar na base de tudo quanto fizeram, de suas obras, dizendo: eu profetizei no teu nome, eu expeli demônios em teu nome, eu curei em teu nome. E Jesus não abrirá um espaço de argumentação para tentar avaliar quão justo você é, ou quanto você, de alguma forma, mereça o destino eterno que você terá. A Bíblia diz que os mortos, os grandes e pequenos,
todos estarão lá. Hitler estará lá. Idi Amin Dada estará lá. Mao Tse Tung estará lá. Pol Pot estará lá. Falando aqui da nossa política nacional, Jair Bolsonaro estará lá. O ex-presidente Lula estará lá. A ex-presidente Dilma estará lá. Os mortos, grandes e pequenos, de como eles foram projetados na terra. Por isso a Bíblia diz grandes e pequenos, porque na verdade nós todos sabemos que os homens são apresentados no Novo Testamento como uma raça caída, totalmente caída. Estará lá, grandes e pequenos, em pé, porque é de pé que o juiz emite a sentença. Manda o réu ficar de pé e ele lê a sentença no tribunal. Em pé se abriram livros, os registros celestiais da nossa vida. Pastor, quer dizer que há livros literalmente no céu? Não. Deus não se esquece de nada. Ele não tem uma memória como a minha ou a sua, que se esquece de alguns fatos da vida. Não. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, onde está registrado o seu nome, como um eleito de Deus, como alguém que moveu-se em fé durante a sua vida e viveu por essa fé. Por isso o apóstolo Paulo diz que a vida é resumida à conclusão de uma carreira. Na verdade, bendito o dia em que Deus fez o Evangelho soar e fazer sentido em nossas vidas, e bendito foi o dia em que nossos nomes foram arrolados no céu. Jesus disse que isso deveria ser a razão da nossa grande alegria. Os 70, quando voltaram de serem enviados por Jesus, diziam e testemunhavam: os demônios se nos submetem, as enfermidades se nos submetem. E as palavras de Jesus diz: não alegrai-vos, porque os demônios vos submetem, ou as enfermidades vos submetem, mas que os seus nomes estão arrolados no livro da vida. O fato de sermos crentes deveria nos mover diariamente a um estado de profundo contentamento. John Piper foi a voz usada por Deus para, na nossa geração, nos alertar sobre esse glorioso contentamento, quando na verdade a nossa alegria está muitas das vezes contextualizada a essa vida mundana, que será consumida pelo fogo, que a Bíblia diz que os céus e a terra fugirão da presença dele, e a vida como nós conhecemos não permanecerá nem como um breve pensamento. Tudo que você foi, tudo que você fez, tudo que você foi autor, objeto para realizar, nada disso importa. Nada disso, na verdade, pesará. Diz a Bíblia: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, nos registros celestiais. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há alguns fatos
importantes quanto à volta de Jesus, para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesse sprint final do meu sermão. Talvez seja os fatos para os quais nenhum de nós podemos deixar de contemplar ao longo da vida. Segundo Tessalonicenses 2, por favor, se você esquecer todos os sermões que eu pregar, não se esqueça desse sermão. Capítulo 2, versos de 1 a 4, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, portanto, ele fala exatamente do assunto que nós estamos tratando hoje de manhã, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém são quantos? De nenhum modo, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 importantes detalhes que o apóstolo Paulo cita aqui. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 temas importantes apontados por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses: a apostasia e a manifestação de um governo mundial que se oporá à fé em Cristo e se colocará no lugar de Deus. Bem, nós vamos falar um pouco mais sobre essa ação do anticristo, essa troca de posição, colocando-se no lugar de Deus, e vamos falar um pouco sobre a amplitude da idolatria humana no próximo domingo, como sendo um dos grandes impedimentos a uma ação gloriosa do Espírito Santo no seio da igreja hoje. A apostasia é uma palavra que significa desvio. Apostatar é desviar-se, abandonando os elementos fundamentais da fé. O abandono do Evangelho para haver uma outra leitura da vida cristã. Irmãos, se a igreja tem ação social e não tem o Evangelho, é uma ONG. É uma ONG, não é Evangelho. Há uma infinidade de fatores hoje trabalhando no contexto da apostasia. A igreja perdeu a noção da glória da sagrada reunião e solene reunião dos santos para se moverem na força de um outro Deus que opera nos nossos dias,
a respeito do qual eu quero falar no domingo que vem, que é o Deus entretenimento. Tem tudo na igreja. Tem ambientação do espaço como uma boate, para atrair os jovens. Mas quanto mais a igreja entra pelo caminho da apostasia, mais os jovens em todas as gerações estão cada vez mais atolados no pecado, mais vencidos pelo pecado, pelo vício, os diversos vícios, pela pornografia, os diversos pecados sexuais e por outros. A igreja deixou de ser a agência proclamadora, o culto deixou de ser um alinhamento com o Evangelho, para ser um alinhamento com as teorias humanas. E o surgimento desse governo mundial, que nós já ouvimos durante a pandemia, rumores de que é necessário haver um governo mundial para controlar tudo. A tentativa de invadirem territórios e quebrarem com a soberania nacional. Nós encontramos isso aqui no Brasil, com as múltiplas tentativas de invadirem a Amazônia, tornando um segmento não nacional. O mundo caminha para o caos, eu não espero nada melhor do mundo. O tempo que eu gasto tentando me informar é um tempo angustioso para mim. Mas todas as minhas antenas ficam ligadas quando um governo mundial, quando um órgão mundial, seja de saúde, seja caritativo, em nome do matar a fome, mas que tenha a expressão mundial, entra em cena. Todas essas organizações são uma cortina de fumaça para o surgimento da figura desse líder mundial, que o apóstolo Paulo sinaliza para nós. Fique de olho na igreja. Atenção, povo de Deus. Você quer saber quando Jesus voltará? Fique de olho na igreja. Observe seu coração para onde pende. Eu venho sendo, ao longo desses 40 e tantos anos de ministério, agredido geração após geração, e recebendo de cada geração uma única definição. Pastor, você é antiquado, você é quadrado, você é legalista. Os nomes todos são sinônimos, mas da minha boca e da minha prática pastoral, os irmãos só podem receber Cristo. E é a única razão de estarmos aqui reunidos, Cristo. Nós não estamos aqui reunidos por absolutamente mais nada. Se você, jovem, quer uma boate, nós podemos fazer uma seleção de endereços para você. Se você quer um arraiá, há de todo tipo. Todo tipo. E você terá o seu. Se você quiser um bloco de carnaval, tem uma igreja lá perto da minha casa que ensaia a bateria 2 meses antes do carnaval, eu posso te dar um endereço. Se você quer diversão, há inúmeras localidades em que você pode encontrar diversão. Mas enquanto eu estiver vivo,
eu tenho da parte de Deus a direção de mostrar para você Jesus. E hoje, mostrando para você o Cristo glorioso que virá nas nuvens. O fato de que Ele voltará. Nós, como igreja, não devemos estar em busca de qualquer identificação com as diversas narrativas dos nossos dias. A ideia de usar desses mecanismos para pregar o Evangelho não é bíblica. Nem Paulo, nem Pedro, ou nenhum daqueles que morreram por amor a Jesus, morreram fazendo ou tentando conversar com a cultura, imortalizando os festivais gregos ou romanos em sua prática da pregação do Evangelho. Nós, como igreja, não devemos estar em busca de qualquer identificação com essas narrativas. Devemos buscar identificação com o Evangelho. Quão próximo do Evangelho eu ando. Portanto, não se deixe capturar por modismos. Nós estamos vivendo dias de apostasia, desde que Jesus foi assunto aos céus. A luta, a guerra que a igreja primitiva teve com as falsas doutrinas aconteceram desde o berço da igreja. E nós hoje estamos lutando com uma heresia, que é a heresia da aproximação. É que alguns endereços que nós conhecemos tão bem, também tem um homem que sobe no púlpito e abre o livro para tirar textos do contexto e oferecer ao público um evangelho natural, humano, contextualizado, quando na verdade a única liberdade que temos é a de pregar absolutamente cada tio, cada jota do Evangelho, porque os céus e a terra passarão, como nós temos lido, mas a palavra de Deus jamais passará. Isso me dá a ideia de que a eternidade será cheia da verdade. Na nossa imaginação do céu, nós ficamos tentando imaginar, e o mundo de uma forma geral imagina, os jogadores de futebol batendo uma bolinha de um lado, os artistas encenando peças teatrais de outro, os cantores cantando do outro lado, mas será um estado de absoluta dominância de Cristo. Nós nunca conhecemos Jesus como iremos contemplá-lo no céu. A Bíblia é tão forte ao dar esse testemunho que o apóstolo Paulo diz que os seus olhos nunca viram e os seus ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Nunca. O apóstolo Paulo, no famoso passeio que ele foi dar nas mansões celestiais, quando foi levado ao terceiro céu, ele testemunhou dizendo que ouviu coisas inefáveis. Imagino como deve ter sido difícil acordar no outro dia, depois de ter ouvido coisas inefáveis. Nós ouvimos todos os dias coisas desagradabilíssimas, testemunhos tortos, tentativas de desviarem-nos da fé, todo dia,
todo dia. Satanás está fazendo o bom uso de ser senhor deste mundo caído. A verdade é que eu aguardo o dia em que eu virei também estas tais coisas inefáveis que não são lícitas serem ditas aos homens. É que o apóstolo Paulo disse que estas coisas estão reservadas a um espaço de extrema justiça, domínio e autoridade de Jesus. O testemunho de Lucas: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta retórica para a resposta: não. O mundo estará tão cheio da apostasia, o mundo estará tão cheio da divulgação do outro evangelho, que a fé desaparecerá. Porque toda fé salvífica é despertada no coração do homem ao ouvir a palavra de Deus. Pois um dia os sermões silenciarão. A apostasia assumirá pleno governo. Possivelmente durante o reinado desse governante mundial. Nós não sabemos. Mas gozem, alegrem-se, ó Virgem do Senhor, em sua santa e gloriosa palavra, que vos está sendo anunciada nessa manhã para ativar o módulo esperança. Esperança. Nós só temos vida em Jesus. Só conseguiremos contemplar a vida em Jesus. Por isso eu vos chamo a um alinhamento cada dia mais fiel. Conforme diz o livro do Apocalipse também. O que está santo, puro, santifique-se mais. Sua santidade não é suficiente, precisa crescer em santidade. Vamos falar sobre isso nesse mês de agosto, em um dos sermões, onde exploraremos o tema avivamento espiritual. Achará porventura o Filho do Homem fé na terra? A ação satânica de propor aos santos um caminho alternativo ao Evangelho, levando a igreja para o desvio, será um aberto atentado contra a fé bíblica. E talvez por essa tentativa esteja aí a razão de não provarmos de um glorioso avivamento. Tudo isso acontecerá como sinal da surpreendente volta de Jesus. E eu termino com um sinal expresso em Mateus capítulo 24 e versículo 12, a respeito do qual eu gastei a mensagem do ano novo, falando aos irmãos, nesse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se nós tivéssemos um termômetro para medir o nosso fervor a Deus, às coisas de Deus, aos elementos sagrados da fé, aos mecanismos que nos colocam na presença de Deus, a oração e a leitura bíblica, qual seria a nossa temperatura? Portanto, esfriamento é um indicativo da volta de Jesus. Amor por tudo, menos por Jesus. Amor por tudo, menos pelo encontro solene.
Outro dia, um grande amigo meu me perguntou: o que me diverte? Disse: você pode me perguntar o que me alegra, mas não o que me diverte. Como luva de pedreiro, eu sou indivertível. Eu não me divirto com nada. Eu não tenho hobby. Desde quando eu me converti, eu nunca mais pisei em um estádio de futebol, senão para divertir meus filhos sobre o quanto aquele ambiente é nulo. Eu nunca mais me diverti com nada. Você pode me achar antiquado, complicado. Havia uma jovem aqui na igreja que, quando me ouvia pregar, dizia assim: nossa, ser filho desse homem deve ser uma coisa horrorosa, terrível, realmente. Você teria de ler a Bíblia todos os dias. Você teria de entrar no seu quarto todos os dias para o seu momento separado com Deus. Todos os dias. Porque o esfriamento ameaça até as mais nobres famílias, até as mais piedosas. Eu termino dizendo: todo cristão precisa resistir à frieza espiritual, tomar cuidado com novidades e com o pragmatismo que nos separa da simplicidade da fé em Cristo, e além disso, ficar com os olhos bem abertos para os eventos ao nosso redor. Eu acompanho 2 canais na internet que falam sobre as guerras ao redor do mundo, por que elas estão sendo travadas e com que objetivo. Por que você gasta tempo com isso, pastor? Para não me atrasar no relógio da profecia. Para ficar de olho, não, se o sermão chegou ao fim. E, na verdade, chegou. Esse é o meu último argumento. Mas, na verdade, para ver como o relógio da profecia está andando. E toda vez que eu leio uma notícia envolvendo a igreja e com os seus diferentes modelos de apostasia, os seus diferentes jeitos de apostatar da fé, eu me lembro de meus filhos, meus netos, seus filhos e seus netos. Porque no fim, quando o seu corpo não tiver mais energia, é o que sobrará para você. Ninguém é fã de um senhor de bengala enrugado. Geralmente o senhor de bengala enrugado se fala do passado glorioso ou do passado trágico dele. Mas no fim você só terá o produto da sua fé. Só isso. Um alerta: as amantes saltam do carro no fim. Não há nenhuma amante que fique com ele até o fim. Outro dia, terminando com essa história, eu tive a oportunidade de provar essa tese.
uma pessoa muito conhecida pela qual eu orei durante muitos anos a fio, orando. Sua esposa pedia oração por ele todos os dias. E todos os dias eu orava por ele. Até o dia em que ele recebeu a Cristo. Sabe quando? Quando ele teve que alugar um andador. E a amante disse para ele: volta para a casa da sua mulher, eu não te quero assim. A vida tem esses desencontros trágicos, mas para santos que me ouvem nessa manhã, eu gostaria de que você saísse com esse último sabor. Abra os seus olhos. Não entre por um caminho de apostasia. Guarde sua casa, guarde seus filhos, suas filhas. Guarde-os dos ídolos desse tempo. A imoralidade sexual, o entretenimento, a fé sem estrutura doutrinária. Guarde-se e espere, pois ele voltará. Ele voltará. Vamos nos colocar de pé. Nosso querido Deus e Pai,